Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Planos exclusivos para estudantes do maternal à graduação. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Doutor, a gente está falando sobre leucemia. Eu queria que o senhor abordasse agora as questões do tratamento da doença, como que é feito. Bom, a leucemia é uma doença sistêmica e seu tratamento, grosso modo, é por uma forma que passa pela quimioterapia, certo? É óbvio que em algumas situações a gente evoluiu e tem o que a gente chama de terapia-alvo hoje. Então, dessa leucemia mieloide crônica, a gente tem uma medicação que o SUS disponibiliza, que foi revolucionária, como eu já falei aqui, certo? Outras leucemias também tendem a evoluir para essa terapêutica-alvo. Mas as leucemias agudas, infelizmente, elas ainda dispõem de poucas terapias-alvo. E aí necessitam da quimioterapia tradicional. Algumas têm uma ótima chance de cura, como a leucemia da criança, linfóide da criança. Ela tem uma ótima chance de cura e talvez vá parar na quimioterapia. Outras, de acordo com a sua estratificação de risco e também com a forma como ela caminha dentro do tratamento, irão precisar do transplante de medula óssea. Que diferente dos transplantes que a gente imagina, de uma terapêutica de tirar um negócio e pôr outro, né? A gente imagina o transplante renal, tira um rim, põe outro, transplante de coração, tira um coração, põe outro. O transplante de medula óssea, ele passa pela quimioterapia também, porque a gente não tem como ficar raspando o osso para acabar com a medula, mesmo porque ela tem uma capacidade regenerativa muito grande. Então, como a gente destrói? A gente dá uma alta dose de quimioterapia, aquilo dali vai fazer com que a medula morra de uma maneira definitiva e nós vamos dar uma nova célula-tronco, seja uma célula-tronco de uma outra pessoa, que é chamado de transplante halogênico, que é o mais efetivo e eficaz para as leucemias, ou uma célula-tronco da própria pessoa, que é feito antes, que é retirada antes da gente fazer esse estrago com a quimioterapia. A gente retira essa célula, congela e depois reinfunde. Isso se presta pouco para as leucemias e muito mais para outras doenças, como eu citei o caso do linfoma. Na leucemia, o transplante, como eu falei, mais eficaz é o transplante halogênico. E aí a gente vai ter diferentes formas de doadores. Pode ter um doador na família, um irmão, que aí vai ser um chamado transplante aparentado, ou aquele que se procura no banco de medula, que na verdade é um grande banco genético, procurando alguém que geneticamente seja semelhante. E aí vai se lançar mão desse doador para que nós possamos fazer essa terapêutica, que é uma terapêutica quimioterápica associada a uma substituição e que vai ter também uma atuação daquela medula que pode reconhecer o organismo como não sendo dela, mas também a doença como não sendo dela. Então a gente vai ter junto um efeito contra a leucemia, mas podemos ter uma doença tipo as que a Viviane falou, tipo lúpus, lógico que não vai chamar lúpus, mas que a Viviane também já nos ajudou em alguns casos, em que vai atacar a pele, porque no lúpus, grosso modo, o sistema imune vai atacar a pele. Se a gente dá um outro sistema imune, ele vai falar assim, opa, essa pele não é minha, então vai atacar a pele, vai atacar o intestino e, infelizmente, às vezes, um paciente pode falecer deste ataque. Por isso que o transplante não é uma panaceia que deve ser oferecido a todo mundo, deve ser estratificado o risco e principalmente visto como vai se ir durante o tratamento. E às vezes quando se tem uma leucemia, a família já vira aquela loucura. Todo mundo se mobiliza para querer virar doador, porque é que realmente causa uma comoção. Sim. E nem todos os tratamentos passarão pelo transplante. Deixa eu fazer um parênteses aqui. É importante então que se mantenha a doação
ter doadores de medula óssea nos bancos de sangue, né, Nilson? A doação voluntária, não tem dúvida, ajuda. Nós temos uma população com uma miscigenação étnica muito grande. Então, achar um doador no Brasil sempre é muito mais difícil que achar um doador numa população menos miscigenada etnicamente. Então, nesse sentido, sim. Mas é importante lembrar que, mais do que doar, é importante também que esse banco se organize como está acontecendo hoje, tanto que as campanhas, como acontecia no passado, reduziram, porque isso tem um custo muito alto para o governo, e hoje o que acontece muitas das vezes é pessoas que foram doar de maneira voluntária, mas mudaram de endereço, não atualizaram o endereço. Então, assim, às vezes tem isso, a pessoa já foi, lembrando, quando a pessoa faz aquele examezinho, é um exame de alta tecnologia que tem um custo, é um exame que a gente chama de HLA, que tem um custo que pode não ter saído do bolso dela, mas saiu do Sistema Único de Saúde. Então é importante também as pessoas que já fizeram essa inscrição no banco de medula se lembrem disso, que se elas se inscreveram e querem continuar, ninguém é obrigado a continuar como doador, mas quiserem continuar, os contatos delas são importantes de serem atualizados, porque senão amanhã eu procuro, sei que o doador XYZ que morava em Juiz de Fora, procuro ele e não acho mais, né? Então até aquela procura para cruzar com os dados do paciente, além de ser necessário chamar o doador novamente, às vezes vai gerar um custo e um trabalho, uma perda de tempo, que para o paciente muitas das vezes o tempo ali conta muito e não vai se achar. Então, além de pensar em novos doadores, quem já se inscreveu, é importante manter o seu cadastro atualizado, tudo, e talvez, como eu falei, que esse banco se organize, que tenha destreza e não só pense em termos de número. E essa doação da medula, você fala que existe essa procura, né, de uma pessoa compatível, sim, pode ser algo extremamente difícil, mas caso haja essa compatibilidade, como que o doador vai ser abordado, de que forma é retirada desculpa se eu estiver falando. Mas eu entendi a pergunta. Que é retirado para que as pessoas não tenham medo, eu entendi, receio de se tornarem um doador. Sim. Bom, a doação da medula óssea pode ser feita de duas maneiras e também será decidido pelo centro que irá fazer o transplante. Ela pode ser feita através do estímulo para que essa célula-tronco pule da medula óssea, que fica, como eu falei, esse tecido que a gente dispõe, que fica dentro dos ossos, para o sangue, e através de uma máquina possa ser retiradas essas células-tronco. E isso requer também todo cuidado, embora não precise de centro cirúrgico, nem de anestesia, requer a passagem de um catéter, muitas das vezes semelhante a que os pacientes que fazem diálise têm, e o uso de alguma medicação antes para que essas células saiam de dentro da medula óssea e vá para o sangue, e ele vai ficar ali diante dessa máquina aproximadamente de 4 a 6 horas para fazer essa coleta. Bom, se a opção for retirar diretamente da medula óssea, são feitas punções de 5 a 10 ml, e um doador que vá doar para um paciente que tenha 70 quilos aproximadamente, será retirado dele 700 a 1.050 ml aproximadamente. Então, pensa bem, com punções de 5 a 10 ml serão muitas punções, né? Punções com agulha grossa no osso, então isso dói. Então precisa de uma... Quando eu estou dizendo que dói, é para dizer que é necessário uma anestesia, que geralmente é uma anestesia peridural, que vai anestesiar da bacia para baixo, porque são feitas punções na bacia. Em geral, após a pessoa não sente dor. Fica com uma dor como se fosse de injeção, porque são várias punções ali no músculo, então pode ficar dolorido como se fosse uma injeção muscular que tomou, várias injeções musculares. Mas não é nada que a gente vê. O que eu vejo são as pessoas que doam, sejam da família, sejam não sendo da família, elas têm
uma sensação muito boa de estar podendo ajudar alguém. E isso, em geral, suplanta esse dolorimento. E eu posso dizer, como um médico responsável por um serviço que faz esse tipo de coleta, que nós temos com um doador uma atenção enorme. Porque a gente não pode ter uma pessoa que vai fazer um gesto, que é um gesto altruísta, de doação, seja para um ente querido ou não, que saia dali também doente. Então, eu digo que a gente tem um doente, não que um doente está doente, né? Em nome daquele doente, a gente não pode fazer uma outra pessoa ficar doente. Então, o cuidado com o doador tem que ser um cuidado redobrado. Cuidado com o doente já é muito, com o doador é redobrado. Ok, doutor, muito obrigado. Eu que agradeço. Nosso programa, infelizmente, chegou ao fim, mas eu gostaria de agradecer aos nossos convidados que trouxeram tanto conhecimento para a gente. Muito obrigado, debatedores também. E é claro que eu quero agradecer a você aí de casa que acompanhou o nosso programa de hoje. Lembrando que a mesa de debates volta amanhã. E você pode assistir essa e outras edições do nosso programa através do nosso canal no YouTube ou da nossa página no Facebook, que você só procura por TVE Juiz de Fora, e você pode curtir os nossos vídeos, compartilhar nas suas redes sociais. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva para que você não perca nada do nosso conteúdo. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde para vocês e até amanhã.